Bem-vindos ao canal Karayer na Coreia, tudo bem? Nesse vídeo vamos tratar sobre upgrade, se vale a pena primeiro você trocar seu SSD ou trocar aumentar sua memória RAM. Vamos lá ver? Vamos dar uma olhada? Esse assunto que a gente vai abordar, tanto faz se é notebook ou PC, porque as peças são basicamente a mesma coisa, tá? E primeiro a gente tem que saber o que é SSD, o que é memória RAM. SSD, para a gente simplificar e deixar mais didático, é como se fosse um HD, só que rápido, é bem mais rápido na verdade. Para você ter uma ideia, quando você liga o computador até ele bootar o Windows, que é o sistema operacional, no HD ele leva em torno de 7 minutos, sendo que no SSD leva um pouco mais de 2 minutos. Então a diferença é muito grande. O HD, qual que é a diferença? A grande diferença é que o HD ele é magnético. Ele é um disco que gira, a maioria deles giram a 5.400 RPMs, que rotaciona 5.400 vezes por minuto. Tem alguns modelos de 7.200, mas não é a maioria. Sim, e o SSD não precisa dessa rotação, não precisa do negócio que leia a rotação dele para ler os dados. E no SSD, assim como no HD, você grava e copia, lê e escreve nele. E de forma bem mais rápida, porque é feito de um chip. Em vez de ser alguma coisa magnética, é num chip direto. Então é muito mais rápido. Esses SSD tem de 128 GB, tem de 250, tem de 500, 1 tera, tem até de 2 teras, tem até de 4 teras agora. O de 128 já dá para você colocar todo o sistema operacional, o Windows inteiros e todos os programas essenciais. Que dá, o Windows mais os programas essenciais dá mais ou menos 70 GB. Ele lê as informações que estão no SSD, ele processa e envia e deixa na memória RAM para ela já deixar pronta para uso. Tá? Então ela é como se fosse ela executa as coisas, né? Como a gente viu no meu vídeo, quando eu falei sobre o meu PC que de 50 mil reais, eu mostro um SSD ali e leva 7 segundos mais ou menos para você abrir todos os seus programas. Então de 7 segundos para 7 minutos é uma diferença muito grande. Isso acontece porque o SSD ele vai gravar e armazenar para o processador ler ele, vai ser muito mais rápido que um HD. Principalmente se for um HD de notebook, que geralmente os HD de notebook ainda mais lento do que os HDs normais. Ou seja, no SSD, para você carregar o seu navegador, carregar os programas, os softwares e até jogo, ele vai carregar muito mais rápido do que um HD. E a memória RAM é uma memória de pronto uso. Então o processador ele lê do SSD e deixa na RAM para a hora que ele precisar ele já usa, para não precisar ter que ler de novo para depois mandar de novo. Então na RAM já fica lá. Então para você ter uma ideia, quando você no navegador você deixa várias abas, então quando você passa de um para o outro, ele já deixa lá pronto, a hora que você clicou ele já deu. Você consegue ver imediatamente, não precisa ler de novo. Então a memória RAM, ela impacta no desempenho dos softwares, dos programas que está no seu computador. E o SSD, ele para carregar esses programas. Então para funcionar bem e fluido, é a RAM que faz. Eu vou separar 3 grupos de usuários, tipos de usuário. O primeiro é aquele que usa o computador para navegar na internet, para ele assistir algum filme, Word, Excel, nada muito pesado. Esse pessoal com 4 GB, geralmente esses computadores mais básicos de entrada, tem 4 GB e com 4 GB ele consegue rodar, a não ser que ele comece a colocar várias abas e também colocar vários programas abertos ao mesmo tempo. Nesse caso, 4 GB já não dá. Nesse caso, o primeiro upgrade que você tem que fazer é colocar mais memória RAM. Com 8 GB de memória RAM, para esse pessoal, você consegue colocar quantas abas você quiser, quantos programas você quiser, porque aí a RAM vai fazer com que ele funcione direitinho, vai funcionar estável. Aí tem um segundo grupo, que é o pessoal da engenharia, o pessoal que usa para renderizar vídeo, editar imagens, e geralmente é para o editor. Esse pessoal geralmente tem os computadores com 8 GB de RAM. 8 GB de RAM, se você usar filmes curtos, programas menos pesados, esses 8 GB você consegue levar. Só que se você já for usar os programas mais pesados, 8 GB já dá gargalo, ele trava, chega até a dar tela azul. Nesse caso, também, sua primeira necessidade é fazer o negócio rodar direitinho. E aí é melhor você fazer um upgrade para 16 GB, também memória RAM. E agora, se o seu computador está rodando direitinho, não trava, não dá tela azul nem nada, e você consegue ter uma fluidez boa, nesse caso, você tem que trocar por um SSD.
Ou seja, se você é aquele pessoal que usa só para Word, só para navegar e tá tranquilo, tá funcionando, aí sim, nesse caso, você troca para um SSD, você altera para um SSD porque vai dar uma velocidade muito maior do que um HD. Não tem nem como comparar. Tanto que as pessoas falam que uma vez é um caminho sem volta. O dia que você experimentar um SSD, você não consegue voltar para o HD. E é verdade. Na minha máquina, eu tenho 16 teras de HD, mas eu não uso. Eu não uso porque me irrita profundamente como ele demora. Tudo que você faz, tudo que você vai fazer nele demora demais, porque eu acostumei nos SSDs que eu instalei também. Agora, esse segundo grupo também, se você já tem os 16 GB de memória RAM, então o próximo passo é o SSD. Tá? Também pelo mesmo motivo, porque tudo carrega mais rápido, tudo é mais rápido, tudo é mais fluido. Aí a gente vai para o terceiro grupo, que são os gamers. Para jogos, 3 peças basicamente que você precisa. É processador, placa de vídeo e memória RAM. Então a memória RAM é um dos componentes que influenciam na performance do jogo. Então hoje, se você tiver menos de 8 GB, você vai rodar só aqueles jogos bem básicos. Se você pegar qualquer um jogo atual, 8 GB já não é legal. Ele já dá uns travamentos e já vi muita tela azul porque os 8 GB não deu conta. Então, se você tem que fazer um upgrade para 16 GB, é o primeiro upgrade que você tem que fazer. Aí o jogo roda direitinho, mas pode ser que não seja só isso, pode ser que seu processador não esteja aguentando. Assim como pode ser que sua placa de vídeo também não aguente. Então a memória RAM é uma das peças que você precisa fazer upgrade, tá? Agora, se você já tem os 16 GB, então você vai ter que trocar por um SSD, não para o jogo melhorar. Não é que o SSD vai te dar mais FPS. Não, apesar de todo mundo brincar com isso, ele não dá FPS. O que ele vai fazer carregar os jogos mais rápido. Então, em vez de você perder aquele tempão esperando o jogo carregar, né? E geralmente quando você muda também de uma fase e tal, ele carrega de novo. Nesse carregamento, o HD demora. Mas uma vez dentro do jogo, o SSD não faz mais, porque a função do SSD já foi feita, ele já carregou. Então, para o gamer, se você já tem os 16 GB de memória RAM, você vai precisar trocar só o SSD para te dar uma velocidade de carregamento maior. Tá? Tanto para carregar quanto para passar de fase quando gera o carregamento. E a memória RAM, se você já tem os 16 GB, já vai estar rodando tudo funcionando direitinho, né? A única coisa que você tem que tomar cuidado é as memórias de notebook, as memórias RAM de PC, de mesa. Olha a diferença, tá vendo? Até o tamanho é diferente, o plug, tudo é diferente. Esse é o único porém, o único cuidado que você tem que tomar para você não comprar um no lugar de outro. Tá? É só isso. De resto é isso, galera. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa a notificação. Ativa o sininho para notificar, tá bom? Abraços, até o próximo vídeo.